Bom dia, minhas irmãs, a paz de Cristo na vida de vocês. E conforme prometido, começamos hoje aquela série que vamos falar das leis bíblicas para o sucesso. Antes de começar a falar sobre as leis, eu vou pontuar algumas informações que eu acredito ser interessante e importante para a gente assimilar por que essas leis influenciam a nossa vida e de que forma nós podemos usufruir dela para que a gente tenha sucesso nos nossos projetos, nos nossos negócios, em qualquer um dos projetos que a gente tenha para a nossa vida. Todos nós sabemos que o mundo é regido por leis. E sempre que uma lei é obedecida ou violada, existem consequências. A gente sabe que muitas vezes as pessoas cometem um crime e recebem uma pena. Se você paga uma dívida de forma errada, normalmente vai ter que pagá-la de novo. Isso diz um ditado popular. Então, se um patrão tem o seu empregado e ele cumpre todas as leis CLT, ele vai ter menos problema, né, dentro da legalidade que uma empresa precisa cumprir. Então, todos nós entendemos as forças das leis humanas. Se você não cumprir, você terá sua penalidade. Então, nós temos as leis cíveis, penais e trabalhistas. Existem também as leis da natureza, como a gente conhece as leis da física. Um exemplo dela é a gravidade. Todos nós sabemos que se pularmos de um prédio, nós vamos cair lá embaixo. E independente da gente conhecer todas as leis, nós estamos sujeitas a ela. Então, não importa se você cometeu um ato e aquilo ali estava dentro da lei. E mesmo que você não saiba dessa lei, você não tenha conhecimento, você será punido de acordo com aquela lei existente. Da mesma forma que existem essas leis para o mundo, existem também as leis espirituais, que nós chamamos de princípios. Quando a gente fala nessas leis, muitas vezes as pessoas apenas têm referências religiosas, mas essas leis espirituais estão acima das leis religiosas. A gente pode entender muitas vezes que a Bíblia ela nos coloca princípios que, se nós cumprirmos, teremos sucesso. Se nós descumprirmos, nós teremos a penalidade sobre isso. Então, é sobre essas leis, os princípios que existem por trás de todas as nossas ações, todas as nossas decisões, que vai determinar a gente ter sucesso ou não em nossas vidas. Uma das leis mais conhecidas por nós, que nós vamos estudar mais para frente, é a lei da semeadura. Isso é um princípio. O que você plantar, você colherá. Então, nós estamos sujeitos, sim, a algumas leis espirituais e nós, tendo conhecimento delas, vai ser mais fácil no momento que a gente tem que tomar alguma decisão, principalmente com relação aos nossos projetos pessoais, profissionais, de carreira. E para a gente começar esse momento, né, de reflexão, de estudo sobre essas 25 leis, eu deixei aqui para vocês essa palavra de Deus que está em Josué, capítulo 1, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, aqui já está um princípio importantíssimo. Muitas coisas nós podemos tirar desse verso, né, desse versículo. Primeiro, Deus estará conosco aonde quer que nós andarmos. Porém, para que isso aconteça, Ele nos dá uma direção. Primeiro, seja forte e muito corajoso. Essas são as duas atribuições que Deus pede que o homem tenha. Então, Deus não vai dar para nós a força nem a coragem, tem que partir de nós. Então, uma atitude nossa. Outra coisa, obedecer toda a lei.
Então, aqui estão as leis, esses princípios bíblicos que nós temos que cumprir, sem desviar para a direita e nem para a esquerda. Então, quero deixar essa palavra tem me acompanhado muito, eu gosto muito dela e é uma das coisas que eu oro pedindo a Deus, Deus, me faça forte e corajosa. Mas a gente sabe que é gente. Então, muitas vezes, né, não só muitas vezes, sempre vão aparecer situações na nossa vida onde nós precisamos praticar. Sejamos fortes e muito corajosos. Mas ele nos dá uma garantia nesse versículo, que é: estarei com vocês e farei ser bem-sucedido todo projeto, tudo que você fizer. E começamos com esse entendimento, Deus está conosco. Então, vamos olhar para essas leis, cumprir todas elas nos nossos projetos, que eu tenho certeza que nós teremos sucesso, tanto nos nossos projetos pessoais, profissionais, carreiras. Antes da gente entrar em todas as leis, eu vou abordar aqui com vocês alguns pecados capitais para o sucesso. Então, a gente conhece os 7 pecados capitais, se fala um tanto deles, né? Mas aqui são os pecados capitais para a pessoa ter sucesso em seus negócios, em seus projetos profissionais e sua carreira. Então, eu vou falar cada um deles, mas eu vou falar do primeiro hoje, tá bom? Então, são eles: a pressa, a avareza, a falta de prazer no trabalho, ira contra a riqueza, inveja e cobiça, preguiça e orgulho. Então, esses são os 7 pecados capitais que nós cometemos, muitas pessoas cometem, e por conta disso acaba não tendo sucesso em seus projetos, em seus negócios, em suas carreiras. Aqui, mais 2 palavras de Deus para a nossa vida, que tem a ver com essa questão da pressa. Deus fala para a gente esperar nele. E de novo ele fala: seja forte e corajoso, espere no Senhor. Também em Gênesis 21:2, né? A gente lê aqui: Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Isso precisa estar dentro do nosso coração. Primeiro, o sucesso, ele demora. Pode até acontecer do sucesso vir rápido. Eu sou uma pessoa que posso testemunhar isso. Eu tive um sucesso repentino na minha vida, um sucesso que eu busquei muito tempo, mas que foi rápido. Quando você está vivendo aquela situação, você percebe que foi rápido. Eu não estava preparada. É como se eu tivesse antecipado, feito se antecipar aquela promessa que Deus tinha dado para minha vida, e eu não estava preparada para poder usufruir dela. Então, hoje eu tenho essa compreensão que as coisas têm que vir quando a gente está preparado. Então, nós temos que nos preparar. E a preparação é a fé. É a gente acreditar que Deus está fazendo, mesmo que a gente não esteja vendo ainda. Então, o sucesso, ele demora. O sucesso dói e dá trabalho, né? Mas eu acredito que ele dói menos do que não ter resultado nenhum e ter uma vida inteira de frustração, que muitas vezes é o que acontece com muitas pessoas. Então, Deus, na sua palavra, mostra inúmeras vezes que tudo tem um tempo para acontecer. Ele nos deu a palavra, ele nos falou: eu estarei contigo em tudo que fizer, porém, obedece às minhas leis e seja forte e corajoso. E não importa o tempo, vai se cumprir. Então, a pressa, querer ter resultado rápido, não é uma vontade de Deus. A gente precisa entender que nós temos um tempo das coisas se cumprir. E nós vemos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que esperaram tanto tempo para ver suas promessas acontecerem. Então, eu quero pedir que hoje a gente possa refletir sobre isso, que Deus prepare o nosso coração nessa jornada. Prepare o nosso coração para a gente aceitar e entender que tudo tem um tempo.
que nós temos um processo a ser seguido, coisas maravilhosas acontecerão nesse processo, que nos ensinarão, que nos fortalecerão. E que a gente não olhe para tudo isso com desespero, com choro, com tristeza, mas com alegria, porque sabemos que estamos passando por cada processo. Deus está nos lapidando, está nos moldando para algo grandioso. Nós temos a promessa dele, que ele estará conosco. Então, minhas irmãs, para começarmos essa jornada, esse é o primeiro dia e é sobre isso que vamos refletir. Refletir sobre a pressa, sobre não ter pressa, na verdade, sabermos esperar, termos os nossos sonhos, trabalhar de forma honesta, seguindo todos os princípios. Então, uma das chaves que a gente tem que colocar no nosso dia a dia é as nossas decisões, qualquer decisão que a gente venha tomar, ela está alinhada aos princípios de Deus, está alinhada ao que Ele quer para a minha vida. Se estiver, ótimo. Se tiver 1 centímetro desalinhado aos princípios, a gente tem que parar e rever, porque não vai valer a pena. Então, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, dando entendimento nessa jornada, que eu tenho certeza que vai ser bênção na nossa vida. E sim, o Senhor vai nos abençoar em nossos projetos, em nossos negócios, em nossa carreira, mas tenhamos a certeza que tudo tem seu tempo. Ah, Jô, mas eu já estou há tanto tempo vivendo na prova, no deserto. É verdade. Moisés ficou 40 anos com o povo no deserto. A gente já tem um exemplo bem grande disso. E quantos outros? Que seja o tempo necessário, que Deus acredita que nós precisamos passar para que a gente tenha realmente a abundância na nossa vida, a prosperidade na nossa vida. E eu oro por cada uma de nós, para que a gente seja na nossa família, na nossa casa, como José, que passou por tantas provações. Tinha a promessa de Deus para a vida dele, mas passou por tantas provações, para que no final ele fosse o provedor daquele povo, o provedor da sua família, no momento de maior escassez, no momento de maior dificuldade. Que cada uma de nós que estamos aqui nesse grupo sejamos como José, que Deus abençoe a nossa vida, que a gente tenha assim muita prosperidade, muito sucesso em nossa vida, porque nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que Ele está conosco e onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Ele nos abençoará. Em nome de Jesus. Amém. E amanhã continuaremos e falaremos outro ponto dos 7 pecados capitais. Um beijo grande e fiquem com Deus.